Olá, irmãos, a paz do Jesus, que a paz dele esteja sobre o teu lar, sobre a tua casa. Hoje daremos continuidade ao segundo dia, Estamos no segundo dia do nosso projeto de leitura da carta de Paulo aos Romanos. Ontem lemos até o versículo 17 do capítulo 1 e hoje leremos do verso 18 até o verso 32. E eu vou ler na Nova Almeida Atualizada, que você pode ter acesso gratuitamente por um aplicativo chamado Minha Bíblia, né? Ou ainda YouVersion, tá? Sou desenvolvedor, é o YouVersion. O íconezinho é uma bíbliazinha, deixa eu ver se aparece aqui, ó, ali, ó. Aqui tem todas as traduções mais utilizadas, inclusive a Nova Almeida Atualizada. Esse aplicativo é gratuito, você não paga nada. Certo? Então vamos lá para a leitura do segundo dia. Romanos capítulo 1, verso de número 18 até o verso de número 32, diz assim: A injustiça e a impureza dos seres humanos. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos seres humanos que, por meio da sua injustiça, suprimem a verdade. Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis. Porque tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu. Dizendo que eram sábios, se tornaram tolos, e trocaram a glória de Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. Por isso, Deus os entregou à impureza pelos desejos do coração deles, para desonrarem o seu corpo entre si. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas, porque até as mulheres trocaram o modo natural das relações íntimas por outro, contrário à natureza. Da mesma forma, também os homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo indecência, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável, para praticarem coisas que não convêm. Estão cheios de todo tipo de injustiça, perversidade, avareza e maldade. Estão cheios de inveja, homicídio, discórdia, engano e malícia. São difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, desleais, sem afeição natural e sem misericórdia. Embora conheçam a sentença de Deus de que os que praticam tais coisas são passíveis de morte, eles não somente as fazem, mas também aprovam os que praticam. Olha que coisa interessante, né? Aqui fazendo um breve resumo e também destacando algumas coisas que chamam a atenção. A ideia não é nós fazermos nenhuma análise versículo por versículo, né? Esse projeto não tem essa intenção. Nós estamos fazendo isso nos nossos cultos aos domingos,
mergulhados aí desde abril em Romanos, mas a ideia é que a gente volte para as Escrituras, né, dentro de um projeto de discipulado, e uma das ações desse projeto é a leitura bíblica, é fazer com que as pessoas leiam a Bíblia e destaquem por si só as coisas que chamam a atenção, né? Uma coisa muito importante de nós lermos nesse trecho aqui é que Paulo está falando sobre a injustiça dos gentios e sobre a ira de Deus. Deus é justo. Paulo vai falar que a natureza, a criação, né, o segundo livro de Deus, que são as obras de suas mãos, a criação, elas revelam Deus, né? E Paulo está dizendo que a ira de Deus recai sobre os homens que reprimem a verdade, né? Sobre os homens que suprimem a verdade. Homens que conhecem, né, mas que de certa forma ignoram e não falam a verdade. E aí Paulo vai dizer, olha, os atributos invisíveis de Deus revelam, né, revelam que Deus existe. Não pode um corpo, né, perfeito que se trabalha para um organismo, uma máquina perfeita que é o corpo humano, né, que você tem um machucadinho, ele vai lá, trabalha para fechar o machucadinho. Se tem um corpo estranho, os anticorpos trabalham para expulsar ele. Ou seja, é uma máquina perfeita, né? Qual máquina hoje inventada por homem dura 70, 80, 100 anos? Né? As coisas estão cada vez mais obsoletas. Então, você tem um aparelho celular, ele vai durar 2, 3 anos, 4, muito bem, né? Durado, ou seja, é perfeito. Nós não somos resultados da poeira cósmica, nós não somos resultados de uma explosão nuclear, uma explosão, né, de um Big Bang, alguma coisa assim. Então, Deus se revela na sua criação e na sua natureza. Então, Paulo está dizendo que os homens são indesculpáveis. Ou seja, duas coisas chamam a atenção nessa primeira parte. A ira de Deus, que a gente tem falado com muita frequência nos cultos, e a justiça de Deus. Ou seja, Deus não opera aonde há injustiça. Ambientes aonde as injustiças são praticadas. E aí vamos lá para o final, ele vai dizer, né? Injustiça, perversidade, avareza, maldade, inveja, homicídio. E aqui homicídio nós temos que lembrar das palavras de Jesus, né? Todo aquele que profere uma palavra contra o seu irmão é um homicida. Homicídios, discórdias, enganos, malícia, difamação, calúnia, né? Todas essas pessoas são inimigas de Deus. Ele vai dizendo, insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, desleais, sem afeição natural, ou seja, sem amor ao próximo, sem aquilo que move o ser humano de reconhecer no outro ser humano ali, né, uma pessoa, a imagem e semelhança de Deus. Principalmente cristãos, nós como cristãos sempre precisamos olhar para todas as pessoas, mesmo que elas não sejam filhas ou filhos de Deus. Elas são a imagem e semelhança de Deus. Imagem e semelhança de Deus não é ser igual, é semelhante. Algo que é semelhante não significa que é igual, né? Eu tenho 2 canetas e os 2 objetivos delas, né, são marcar textos. Elas são semelhantes, elas não são iguais. Não são iguais porque o formato não é o mesmo. Não são iguais porque elas não têm a mesma cor, mas elas são semelhantes. Nós somos semelhantes a Deus, e essa semelhança foi desconfigurada por causa do pecado, né? E Paulo está dizendo, todo mundo é indesculpável. E outra coisa interessante que ele vai falar, por causa de toda essa, né, essa malícia e essa impureza dos seres humanos, ele vai dizer que Deus os entregou às paixões vergonhosas ou infames, né? Tudo isso que nós vemos hoje em dia, as ideologias, todo esse desejo humano de aflorar, principalmente a questão que envolve sexualidade, né? A forma de todo homem querer, ou mulher querer expressar os seus desejos de todos os jeitos, né? E aí usam frases que toda forma de amor é válida. Não, né? O Senhor está dizendo que os homens e as mulheres, por causa de sua malícia, por causa de sua maldade, foram entregues a estas paixões e inverteram tudo. Então isso que nós estamos vendo nos dias de hoje, século XXI, é natural. É natural no sentido de que é bíblico, entenderam?
Porque depois de Adão nada é normal, né? Depois que Adão cai e depois do pecado entrar na história da humanidade, nada é normal. Então, pessoas que são, né, da forma como Paulo narrou aqui, cheias de injustiça e de impureza, Deus as entregou a essas paixões, e por isso que nós vamos ver essas ideologias, esses movimentos, essas bandeiras, essa vontade de extravasar, né, que o ser humano tem e quer, né, de toda forma que isso seja aceito. Ok, né? Vai vir a ira de Deus, e o verso 32 é interessante, que Paulo diz, olha, embora eles saibam que virá a ira de Deus, né? Embora saibam e conheçam a sentença de Deus, eles fazem, né? Não só fazem, aprovam os que fazem, mas o resultado disso será uma morte, né? Aquilo que a gente tem falado, o dano da segunda morte, a morte, e aí o dano da segunda morte não é o seguinte, não é alguém assim, o pastor falou que vai ter lá um tribunal, né? Trono branco, esse é o dano da segunda morte, significa que as pessoas que não forem achadas no livro da vida morrerão eternamente. Essa morte significa separação eterna de Deus, mas também significa que lá em Apocalipse 20, né, quando o Senhor revela a João a visão do trono branco, será as pessoas que sofrerem o dano da segunda morte serão lançadas no lago de fogo e enxofre. Então, é esse o resultado. Amém? Que nós possamos olhar para esse texto e se debruçar sobre ele no sentido de nós adorarmos ao Senhor e não a criatura, né? Algo que também esqueci de falar, que é o versículo 25, né? Que diz, os homens adoraram as criaturas, né? Adoraram a criatura, serviram a criatura em lugar do Criador, né? Então, quando nós servimos a criatura, pode ser a nós mesmos, com as nossas idolatrias, com os nossos desejos carnais, com as nossas vontades, com tudo aquilo que está ali, né, envolvendo o nosso dia a dia, que toma o lugar do Senhor. Eu sempre digo, Deus é primeiro lugar em nossas vidas, ou Ele não é nada. Que Ele seja o primeiro lugar. Por isso, dessa jornada do discípulo, por isso dessas frentes que nós estamos executando, turnos de oração, a doutrina do discipulado, a jornada do discipulado e a leitura bíblica, para que eu e você sejamos mais parecidos com Jesus. Que Deus abençoe, um ótimo dia e até mais.